E aí, moçada, tudo certo? Bom, tô aqui de volta com mais um Descomplica TCC para a gente conversar hoje de um dos temas mais relevantes na montagem do seu trabalho de conclusão de curso, seja ele de uma graduação ou de uma pós-graduação, que é a construção do problema da pesquisa. Esse aqui, sem dúvida, é o ponto alto da sua pesquisa. Um bom problema, ele é fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, desde o início, toda a pesquisa é construída em torno da resolução, da resposta do problema. Uma vez que você tem um problema mal formulado, a sua pesquisa tem grandes chances de não prosperar, de ter um resultado ruim, enfim, de você não chegar numa boa conclusão do seu estudo, beleza? Então, essa é uma das aulas mais importantes do que, do que se refere aí, do que se trata a discussão de construção do trabalho científico. Bom, a gente já conversou a primeira aula sobre a definição do tema, na aula passada sobre a construção da justificativa, né? Então, essa terceira aula ela está alinhada, bastante alinhada com os dois pontos que a gente conversou na última. Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que é bem importante. Bom, então só retomando a aula passada, o que é a justificativa? Né, você, de maneira resumida, claro, né, tem mais discussões lá, mas é a apresentação das razões, tanto teóricas quanto empíricas, que justificam a realização do seu trabalho, que mostram por que ele é importante. Então, você justificar a sua pesquisa é você convencer alguém de que vale a pena ser lida, de que o seu trabalho ele é relevante, tá certo? Então, essa justificativa ela está dentro, né, de um documento maior, de uma seção maior que é a introdução, mas na aula passada a gente discutiu especificamente o tema da justificativa do trabalho. E como a justificativa está relacionada com o problema? Está completamente relacionado, tendo em vista que você, na construção da sua introdução, você vai justificar o seu trabalho, daí associado àqueles pontos de justificativa que a gente discutiu na aula passada, do ponto de vista social, acadêmico, profissional, enfim, né? E você vai desaguar no problema da sua pesquisa. Então, quando você estiver construindo a justificativa, você já vai construindo uma seção, um pedaço, um parágrafo dentro da justificativa que se chama de problematização. Então, você vem problematizando a sua pesquisa até desaguar efetivamente na pergunta, né, que é o problema efetivamente que você quer responder. E a construção dessa problematização ela é fundamental. Né? Então, no bojo ali da introdução, além de justificar o trabalho, de outras sessões que a gente vai discutir ainda, você precisa desenvolver a problematização, né, da sua pesquisa. Então, é como se fossem os antecedentes que conduzem, né, que desagam, que vão afunilando para você chegar, né, na pergunta especificamente, que é o problema que você quer tratar. Então, a forma de construir o problema, né, como se fosse um funil, você vem afunilando, pega a discussão e vem problematizando ela até chegar na pergunta, é uma maneira muito interessante de você construir, né, a sua pergunta de pesquisa, fica mais lógico para quem está lendo e para você que está escrevendo também, construindo, facilita demais, tá certo? E o problema, ele é uma pergunta, né? Uma pergunta que vai direcionar todo o seu trabalho. Toda a sua pesquisa, ela gravita em torno de responder a essa pergunta que você constrói, que você está desenvolvendo ali no seu trabalho, tá certo? Então, os objetivos estão alinhados com o problema, a sua metodologia está alinhada com o problema da pesquisa, enfim, todo o seu trabalho está alinhado com o seu problema de pesquisa, beleza? E vejam, aqui eu estou dizendo para vocês que o problema tem forma de pergunta, porque é a formulação clássica, tá? Se você for pegar, por exemplo, o artigo científico, muitas vezes o artigo científico não tem uma pergunta expressa, ele simplesmente coloca lá o objetivo da pesquisa e continua a discussão. Mas eu acredito que para a maioria dos alunos fique mais fácil formular em forma de pergunta, fica uma visualização mais tranquila, mais fácil de se fazer. Mas você pode pensar o seu problema em forma de objetivo direto, né? Fazer um enunciado, né? Qual é o objetivo da pesquisa? Porque o objetivo e o problema são duas coisas completamente alinhadas. Mas eu recomendo que, se possível, você pense o problema em forma de pergunta, porque eu acredito que para a maioria das pessoas, a maioria dos alunos que eu já orientei, né, que eu tive contato, para a maioria deles sempre é mais fácil
formular o problema com uma interrogação no final, tá certo? Fica mais fácil para a condução da pesquisa. Muito bem. Daí você tem que pensar o seguinte, olha, na construção do seu problema. Né? Ele vai ser em forma de pergunta e ele tem que ajudar a preencher uma lacuna. Então, qual é a lacuna que o seu problema vai preencher? Então, ele está relacionado, de novo, com aqueles aspectos de leituras que você tem que fazer previamente, tanto geral quanto específica, né? Para você chegar efetivamente, né, no problema que você quer responder. Ele tem que responder alguma coisa, alguma inquietação. Tá? E essa inquietação, evidentemente, ela tem que ser científica. O trabalho que vocês estão construindo é um trabalho científico. Então, não pode ser uma coisa relacionada a senso comum, a juízo de valor, a achismo. Tem que ser um problema de natureza científica. Tá? E daí, na nossa área, contabilidade, finanças, né, tem que ser relacionado com algum problema que o nosso conhecimento possa contribuir com a resposta, tá certo? Então, o seu problema ele tem que ter essa natureza, ele tem que ajudar a colmatar, né, digamos assim, a preencher uma lacuna, né, que existe em relação àquele tema que você está propondo responder, tá certo? E de novo, né, a formulação dele tem que estar completamente alinhada com a justificativa que você já construiu previamente, que a gente discutiu na aula passada. Você não pode justificar o trabalho em relação a um ponto e construir o problema com, né, uma questão totalmente desalinhada daquilo que você já vem construindo na sua justificativa. E especificamente para a construção do problema, tem algumas dicas que são, né, dicas clássicas. É claro que a principal dica que eu posso dar para vocês é fazer as leituras, né, tanto as leituras gerais quanto as específicas. É isso que vai desaguar você construir um bom problema. Mas tem algumas dicas ali que podem te ajudar a melhor construir, a melhor chegar numa boa pergunta de pesquisa. Então, a primeira delas é, formule como pergunta. Não é uma obrigatoriedade, mas, né, da minha experiência, né, tanto orientando alunos quanto ajudando colegas, né, do mestrado, da pós-graduação, a formular os seus problemas de pesquisa, na imensa maioria dos casos, as pessoas conseguem ter uma melhor assimilação e desenvolver o trabalho quando o problema é formulado em forma de pergunta. Você não tem essa obrigatoriedade. Em muitos artigos científicos vocês vão ver que não tem lá uma pergunta para ser respondida, mas no caso de vocês, graduação, pós-graduação, para o trabalho de conclusão de curso facilita bastante. Então, assim, essa é uma primeira dica, né? Formule como pergunta. Segunda dica, você tem que evitar ambiguidades, você tem que evitar uma pergunta que ela contemple múltiplas respostas. Eu já vi tantos problemas mal formulados que às vezes tem até duas perguntas no problema. Então, você não tem como ter uma pesquisa com duas perguntas. A tua pesquisa tem que ter uma pergunta só, bem construída, bem formulada. E a tua resposta ela tem que ser objetiva, tem que ser um ponto que você consiga responder. Você não pode ter uma pergunta muito ampla que, né, tem ali possibilidade de múltiplas respostas ou respostas ambíguas, né? Então tem que tomar esse cuidado. Outro ponto também importante é, a sua pergunta não pode ser formulada de tal maneira que a resposta seja sim e não. Então você não pode responder o seu problema com sim e não, né? Você tem que desenvolver, a tua pergunta tem que ser construída de tal maneira que exija uma análise, um desenvolvimento científico para responder ela. Não pode ser simplesmente, olha, sim ou não, né? A contabilidade é importante? Sim ou não, né? Não tem como você formular uma pergunta nesse sentido, tá certo? Que contemple esse tipo de resposta. Tem que ser uma resposta elaborada, tá certo? Então você vai priorizar, por exemplo, termos como, olha, qual a influência disso naquilo, qual o impacto do lucro no preço da ação, ou existe influência do fato da empresa estar listada no segmento diferenciado da bolsa e o retorno das ações dela. Então tem que ser uma pergunta que, né, possibilite uma resposta elaborada que previamente para você responder tenha, né, uma análise financeira, contábil, científica realizada, tá certo? Outra coisa também em relação a problemas, a perguntas ali de pesquisa com o ponto lá, a importância. Então, qual a importância da contabilidade para o sócio? Né? Qual a importância da informação contábil, do balanço para o tomador de decisão? Então, gente, essa questão do uso do qual a importância enfim, é muito abstrato, né? E você tem que pensar o seguinte, olha,
o que é importante para uma pessoa, né, não é importante para outra, ou pode não ser importante para outra. Então a importância ela não é um conceito objetivo, é um conceito subjetivo. Então você tem que evitar utilizar na formulação do seu problema esse tipo de termo ambíguo, esse tipo de termo que contempla múltiplas, né, possibilidades. Então, a importância é o caso clássico, né, de um termo que é completamente aberto, porque para uma pessoa algo pode ser importante, para outra não. Então, você aí caminha para o juízo de valor. Você tem que fugir desse tipo de ambiguidade, porque isso prejudica demais a formulação do seu problema, tá certo? Então, a importância é o caso clássico. Fuja da importância, né? Olha, qual a relação entre a variável A e a variável B? Né? A relação, um termo bem objetivo. Eu modifico a variável A, o que acontece na B? Você consegue testar isso. Qual o efeito, né? Então você tem que evitar esse tipo de termo, porque isso prejudica demais a construção do seu trabalho científico. Legal? Tudo bem. Outra coisa também, uma outra dica, procure formular um problema empírico, tá? Que você por meio do empirismo que você vai responder ele. Então, claro, você pode formular um problema que ele seja respondido exclusivamente por uma análise, por exemplo, teórica, bibliográfica, enfim, mas, né, como recomendação eu diria, formule um problema empírico, que você consiga responder por meio, né, da experimentação, né, da análise de variáveis, enfim, por alguma análise empírica. Fuja de problemas que são estritamente teóricos, estritamente bibliográficos, porque eles são mais difíceis de conduzir, enfim, dependendo da situação, você não vai conseguir chegar numa resposta convincente, beleza? Outra dica também para finalizar é evitar juízos de valor, né? Então você tem que evitar a todo custo problemas que envolvam juízo de valor. Então a importância é um deles, né? Então evite esse tipo de termos aí no seu problema. Evitar também obviedades. Então você não pode ter um problema que a resposta seja óbvia, né? Então esse tipo né, de condução, de problema, de construção fica muito ruim. Como que você evita isso? De novo, não tem fórmula mágica, tá? De novo, por meio da leitura de bons livros e bons artigos científicos, né? Primeiro de temas gerais, depois mais específicos do que você quer analisar, beleza? E também você não pode construir e formular o seu problema de tal maneira que a resposta ela seja por exemplo, uma reprodução de senso comum, uma reprodução de conhecimentos não científicos, tá? Então o seu problema tem que ser científico, tem que ter natureza científica. Senão, enfim, não é um problema científico, né? Vai ser um problema de senso comum, outra coisa que não o trabalho científico de vocês é um trabalho científico, um trabalho de conclusão de curso. Legal? Bom, então essas aí são as principais dicas, né, que eu entendo pertinentes aí para que você formule um bom problema de pesquisa. E aí eu selecionei alguns casos, na verdade, 2 problemas um pouco confusos e 2 problemas de pesquisa bem objetivos, bem legais, para a gente dar uma olhadinha e verificar como que isso se aplica na prática, beleza? Então eu vou projetar a tela do meu computador ali para a gente dar uma olhadinha junto lá. Vamos lá. Bom, moçada, então estou aqui com 4 artigos, 2 que eu julgo que têm problemas, entre aspas, problemáticos, e 2 problemas bem formulados, bem construídos, para a gente dar uma olhadinha. Então, o primeiro aqui é a importância da contabilidade gerencial e a atuação do contador no processo de tomada de decisão. Bom, vocês já vejam que é um tema muito extenso, né, muito amplo, a importância da contabilidade gerencial. Então, você já vê que enfim, né, já tem uma dificuldade na construção inicial aí, tá? Mas o que interessa pra gente efetivamente é o problema. Eu suprimi o nome aqui para, enfim, evitar qualquer constrangimento aí. O trabalho é público, mas, enfim, né? A gente não precisa ficar expondo o nome do autor. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, vejam, esse trabalho, ele não tem um problema de pesquisa propriamente em forma de pergunta, tá? Ele não tem uma interrogação. Mas o autor ele enuncia aqui o objetivo. Então vejam, o objetivo geral do trabalho é discorrer quanto à importância da contabilidade gerencial e a atuação do contador no processo de tomada de decisão. Então vejam, é muito extenso, né? Como que você dá conta de um problema desse? Né? Claro, aqui é um objetivo, mas se fosse um problema,
né? Ia ser só levemente alterado o texto e colocado uma interrogação no final. Então, como que você mede a importância da contabilidade gerencial e a atuação do contador no processo de tomada de decisão? Como que empiricamente você vai responder isso daqui? Como que você vai chegar a essa conclusão? Primeiro, a importância para um pode não ser, né, a mesma importância para outra pessoa. Então, todos esses estudos, esses problemas construídos em torno da questão da importância, eles caminham ali para uma coisa muito de juízo de valor, enfim, foge um pouco da questão científica, certo? Então, tomar cuidado, embora não seja um problema interrogativo aqui, mas esse objetivo enunciado aqui, ele tem uma dificuldade muito grande de ser respondido. Então, a gente tem que sempre evitar. Esse tipo de construção aqui, ela é muito complicada porque ela dificulta demais o seu trabalho, além, enfim, né, de ficar uma coisa inviável, né? Tem que fazer a construção do trabalho científico que seja viável, e não nesse formato aqui, beleza? Então, essa é uma dificuldade aqui desse trabalho. Um outro, vamos lá. Esse aqui fala o papel da perícia contábil no Poder Judiciário. Bom, também outro tema muitíssimo extenso, né? Então, qual o papel? Né? Como você vai medir o papel da perícia contábil? E esse papel em que sentido? Né? Isso analisado na ótica de quem? Na visão de quem? Então, enfim, já muitíssimo grande, muitíssimo extenso, né? Enfim, problemas aqui na construção do tema da pesquisa, já no início, né? Então, vamos verificar aqui o problema. Ó. Então, ele vai fazendo a construção e chega aqui. Nesse sentido, o presente estudo direciona a pesquisa a partir da seguinte questão-problema. Qual o papel da perícia contábil no Poder Judiciário brasileiro? Então, veja, o Poder Judiciário brasileiro é extenso, é enorme, tem N instâncias judiciais. O autor vai analisar quais delas? Vai analisar todas? Né? E esse papel, como que você avalia esse papel? Como que você mensura isso? Isso aqui vai ser mensurado na ótica de quem? Então, veja, está muito extenso, está muito amplo, né? Tá, enfim, é impossível responder um problema de pergunta desse aqui sem, né, especificamente com uma natureza científica. Você vai caminhar para o senso comum, você vai caminhar para questões relacionadas a juízo de valor que fogem à análise, né, empírica, análise científica. Então, está muito extenso. Isso aqui tinha que ser muito melhor delimitado para que fosse possível construir uma pesquisa em torno, né, de alguma coisa relacionada a isso aqui, certo? Então, esses dois aqui primeiro são problemas, né, no caso lá do primeiro objetivo, aqui o problema mal formulados, enfim, né, faltou talvez orientação para o aluno na hora de construir e tal. Não ficou bom, ficaram problemas muito extensos, mal formulados, difíceis de responder. Agora vamos para pesquisas, né, problemas bem pontuais e objetivos. Então, aqui um artigo que está lá na Enfoque da UEM, uma revista muitíssimo conceituada, recomendo que sempre que possível leiam, tem ótimos artigos. Então, o autor, o título do artigo, né, relação entre a especialização da firma de auditoria e o audit delay, né? Para quem não sabe, esse audit delay aqui é o tempo, a distância entre a data de publicação das demonstrações pela empresa e a data em que o auditor, né, a empresa de auditoria, emite o parecer dele. Então, os autores estão investigando, né, se existe essa relação e qual é essa relação entre o nível de especialização da empresa de auditoria e a ocorrência desse audit de lei aí, beleza? Mas o que interessa para nós, eu só, enfim, também por uma questão aí de o autor pode talvez não se sentir confortável ou omitir os dados aqui, mas vocês conseguem pegar o artigo pelo título e ler, é um artigo muito bom esse artigo aqui, tá? Para quem gosta de auditoria, é um tema bastante interessante. E aqui, especificamente, o que nos interessa é a construção do problema de pesquisa, né? Então, o que está aqui. Ele vem construindo, né? Problematizando ali dentro da introdução e daí deságua no problema. Diante do exposto, desenvolveu-se o seguinte problema de pesquisa. Qual a relação entre a especialização da firma de auditoria e o audit de lei? Então, ou seja, é um problema de pesquisa pontual. Ele tem uma inquietação, né, que os autores verificaram, seja por meio de alguma questão empírica, por meio de, né, de questões relacionadas à literatura,
E eles chegaram nesse problema bem objetivo. Vejam que é um problema muitíssimo pontual. Qual a relação entre a especialização da firma de auditoria e o audit de lei? Então vejam, é uma coisa completamente respondível, né? Muito bem encaixado, muito objetivo, sucinto e que conduz, né, completamente a uma resposta, né, por meio de uma análise científica. Então vejam que não é uma coisa de qual a importância, qual o papel, né, na visão do fulano, tal coisa é importante. Não, é uma questão bem pontual. Relação entre a especialização da firma de auditoria e a ocorrência do fato aqui, o audit delay, que é o tempo de, né, o intervalo ali entre a data da publicação das demonstrações e a emissão do parecer de auditoria. Vejam, muitíssimo bem construído, muito bem objetivo o problema construído. E o último aqui é um artigo publicado esse ano nos anais do Congresso da USP. Também, enfim, omiti o nome dos autores, mas vocês conseguem achar o artigo nos anais do Congresso. Uso de mídias corporativas, uso corporativo, melhor dizendo, de mídias sociais e a relevância da informação contábil. Então, bom, o problema da pesquisa dos autores, vamos verificar aqui. Vamos chegar no problema. Acho que já passou, deixa eu pegar um Ctrl F para me ajudar. Tá aqui, ó. Então, bom, esse estudo propõe-se responder a seguinte questão de pesquisa: qual a influência do uso corporativo de mídias sociais sobre a relevância da informação contábil? Então, vejam, os autores aqui eles já fazem uma construção do que é a relevância da informação contábil, né, e de como são as mídias sociais, como que as empresas se utilizam dessa ferramenta aí para ter um canal de comunicação com os interessados, né, os investidores, demais stakeholders, e o problema gravita em torno disso. Olha, qual a influência, né? Se existe alguma influência na empresa, né, nos seus resultados, enfim, né, aqui especificamente é sobre a relevância da informação contábil, mas qual a influência desse uso de mídias sociais sobre a relevância da informação? Então, você tem um problema pontual, objetivo. Claro, isso aqui poderia desaguar, né, N outras pesquisas, poderia fazer uma análise, né, se existe influência, por exemplo, do uso de mídias sociais sobre os retornos das ações das empresas ou qualquer outra coisa, mas aqui é só para chamar atenção. O problema está bem construído, está bem objetivo, tem uma pergunta clara, né, de maneira respondível, sucinta. Olha, a gente tem uma situação, né, de que as empresas utilizam cada vez mais plataformas aí sociais, mídias sociais, e isso influencia, isso afeta, como que isso afeta, qual que é a influência disso na relevância da informação contábil produzida. Então, veja, é uma questão bem pontual e que, por meio da análise científica, é possível responder, certo? Então, vejam de novo que não tem nenhum juízo de valor do tipo importância, qual o papel, enfim, é um problema científico, né? Ele é respondido por meio de uma análise feita com base em critérios técnicos científicos aí que os autores realizam ao longo da pesquisa. Beleza? Bom, então vejam, o problema tem que atender a essas características aqui que a gente discutiu ao longo dessa aula, ou seja, ser sucinto, ser objetivo, né, fugir da questão do juízo de valor, fugir de obviedades, preferencialmente ser empírico, para que você possa, por meio de alguma abordagem empírica, fazer a resposta. Tem que, né, colmatar, tem que suprir ali, fechar uma lacuna. E esses dois problemas aí, os dois últimos, a gente verificou que eles atendem bastante bem esses critérios. Então é isso, moçada. A construção do problema, é claro que não é uma coisa trivial, você precisa de bastante leitura, precisa, né, ler muitos artigos, ler trabalhos científicos que constam problemas para você verificar como que eles são apresentados. Daí aqui de novo é aquela dica de ler bons periódicos, bons trabalhos, né? Não ler qualquer coisa, não ler, né? Tem revistas péssimas aí que tem até qualis, né, da CAPES, mas são revistas que publicam artigos muito ruins. Então procurar sempre
ler artigos de bons eventos, como esse Congresso da USP, que é, né, um evento de ponta, Ampiconte, né, revistas boas, por exemplo, a Enfoque da UEM, uma revista muito boa. Enfim, tem N revistas boas aí para a gente fazer a leitura. Evitar ler esses trabalhos, enfim, de revistas, né, que não são tão qualificadas ou, enfim, né, trabalhos mal formulados. Enfim, a gente tem que procurar sempre fazer a leitura de coisa boa para que os nossos trabalhos saiam também com a melhor qualidade possível. Bom, então por esse Descomplica TCC é isso, a gente falou da construção do problema da pesquisa. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Enfim, peço que também se inscrevam aí no canal, tenho postado vídeos de maneira bastante consistente. Compartilhem aí com quem está fazendo TCC, de pós ou de, né, graduação. Caso tenha ficado, né, alguma dúvida ou tenha algum ponto de vista aí divergente, coloca nos comentários para a gente conversar. É sempre bom verificar o que outras pessoas pensam também a respeito do tema. Enfim, né, se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí pelos comentários. Valeu, moçada. Então é isso. Bons estudos. Até